Boa noite, queridos. Essa semana nós ficamos mais um período aí confinado com essa quarentena, não é mesmo? E temos visto várias coisas, né? Várias opiniões diferentes e muita gente boa, muita gente que a gente conhece pensam de uma forma, outros pensam de forma diferente, outros pensam de uma forma já já mudam a forma de pensar. Uns acham que tem que ficar todo mundo confinado de fato. Outros acham que é necessário que a gente isole as pessoas de idade e vamos todos voltar para o trabalho. Outros acham que não, vamos aguentar mais um pouquinho para dar tempo da medicina, dos médicos aí se organizarem, para poderem construir rapidamente leitos, né? Hospitais, UTI, fabricar respiradores. Então nós temos opiniões diversas. E o que nós vemos? Nós vemos políticos que não se entendem, governos totalmente sem coerência, nós vemos desmandos, mandos, não, você não pode mandar, não, quem manda sou eu, coisas que deixam todo mundo confuso, né, apavorado. É um cerco aí que nós estamos vivendo e esse vírus realmente colocou todo mundo, né, trancado em suas casas. Mas até quando nós vamos suportar isso? Porque tem pessoas que vivem em lugares fechados, né, pessoas humildes que já não têm mais o que comer. Então, nós estamos vivendo uma lei da selva, né? Quem pode mais chora menos. E isso vai chegar um momento que vai explodir, não vai ter como. Mas diante daquilo que a gente estava estudando semana passada sobre a história de Elias, né? Vocês acompanharam, né, comigo a reflexão da história de Elias. Ele é levado, né, num redemoinho e o Eliseu ele assume, né, o ministério profético de Elias. Isso é muito legal porque ele realmente faz muitos prodígios. Ele é um profeta fantástico. Ele tem a porção dobrada do Espírito Santo na vida dele, né? Que ele pega a capa de Elias e continua no seu ministério. E naquela época nós tínhamos visto que o rei Acabe tinha, né, tinha uma mulher chamada Jezabel e teve toda aquela história dos profetas, da seca, e o rei Acabe já é morto e quem assume, né, Jezabel também morreu, e quem assume o trono é o seu filho Jorão. Então nós temos o rei Jorão governando o reino do norte de Israel, né? Porque Israel agora são dois, né? Dois territórios praticamente. E no reino do sul, o rei Josafá, né? Ele governa o reino de Judá. O rei Josafá era um rei bom, era um rei que seguia, né, os mandamentos do Senhor. Mas o rei Jorão, ele era um cara totalmente confuso, idólatra, né? Ele seguia os passos da mãe de Isabel, que trouxe Baal, né, o deus Baal, para o território de Israel. E Samaria era a capital religiosa desse lugar, né? E é interessante que eles vão passar por uma situação muito complicada, porque o rei, o rei da Síria, ele decide cercar Samaria. Então, essa passagem está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Esse rei chamava Ben-Hadad. Ele cerca Samaria. Então, olha só, no versículo 24 você vai ver que o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército, todo o exército, para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. E ficou uma situação complicada, né? Porque chegou um momento que a falta de alimento foi tão grande que os caras começaram a negociar a cabeça de um jumento, né? Por um valor absurdo. Chegou a custar 80 barras de prata a cabeça de um jumento. E até esterco de pomba, uma canequinha de esterco de pomba chegou a custar 5 barras de prata. Eu não sei o que eles faziam com esterco de pomba. Eu não sei se eles comiam aquilo como ração, como cereal, sei lá. Eu só sei que é um custo absurdo, né?
E aí o cerco apertando e o pessoal todo confinado, né, nos muros lá. O rei da Síria esperando eles se renderem, né, porque eles estavam cercados, os suprimentos já tinham acabado já, eles estavam ali agonizando. E chega um momento que acontece uma cena interessante, né? Uma mulher chega até o rei, andando pelo muro lá, e fala: Ó, Senhor, me ajude. Aí ele até responde de forma irônica, né? O que você quer que eu te ajude? Se o Senhor Deus não vai ajudar você, não ajuda você, como é que eu posso ajudar? Você pensa que eu tenho trigo, vinho, comida? Mas diga, qual que é o seu problema? E ela respondeu: outro dia, essa mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Ou seja, as duas mulheres fizeram um acordo de canibais, né? Nós vamos colocar o meu filho primeiro na panela e depois vamos comer o seu filho. E no versículo 29 diz: Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela escondeu o filho. Ou seja, ela não teve coragem de fazer a mesma coisa. Mas olha que situação, né? Na situação de cerco, de fome, as pessoas ficam desesperadas. Perdem a razão, perdem totalmente a forma correta de se pensar. E o rei, vendo essa situação, ele ficou irado, ele surtou e ele dá um grito. No versículo 31 você vai ver, o rei gritou que Deus me mate se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu. Olha só, ele estava culpando a Deus e o profeta da situação que estava acontecendo. E ele jurou, né, matar o profeta. E mandou que o mensageiro fosse buscar Eliseu. Falou, vai lá na casa do Eliseu, traz ele aqui. Enquanto isso, Eliseu estava conversando com alguns líderes lá do povo, né, sobre a situação que estava acontecendo. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse: Aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, feche a porta e não deixe que ele entre. O próprio rei virá logo depois dele. Mas foi dito e certo. O rei chega e bate na porta. Foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós? Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Então veja, o rei está culpando o Eliseu da situação que estava acontecendo, daquele cerco, né? E Eliseu respondeu: Escute o que o Senhor diz. Amanhã, esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. Aí o ajudante pessoal dele, do rei, disse para Eliseu: Mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Aí Eliseu respondeu para o servo do rei: Com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Olha, e aparecem 4 personagens muito interessantes nessa história, né? Porque do lado de fora havia 4 leprosos, né? No versículo 3, você vai ver que no 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, 4 homens eles sofriam de uma doença contagiosa, eles eram leprosos. E eles começaram a meditar sobre a situação. Olha, se nós ficarmos aqui fora, nós vamos morrer de fome. Se nós pedirmos para eles abrir o portão e entrarmos lá dentro da cidade que está cercada, sitiada, nós vamos morrer de fome também. Então, eu acho melhor a gente tentar ir no acampamento dos sírios para ver se eles nos deixam viver. Se deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem o barulho que parecia de um grande exército, com cavalos, carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago para os reis de Eteus e dos egípcios para ajudarem com os seus exércitos e os atacarem. Então eles ficaram com medo. Os sírios achavam que estava vindo um grande exército na direção deles. E isso fez com que eles ficassem apavorados. Então eles largaram tudo. E quando eles chegaram lá na barraca, né, do acampamento dos sírios, eles comeram e beberam tudo que tinha lá, né? Acharam bastante comida.
Pegaram prata, pegaram ouro, pegaram roupas que acharam. Aí saíram, esconderam tudo, foi aquela festa, né? Os 4 leprosos estavam ali de uma forma assim, encantados com a situação, né? Todo aquele acampamento vazio, e tantos objetos de valor e tanta comida. Aí eles entraram em outra barraca, fizeram a mesma coisa, saíram dali, mas chegou um momento em que eles pensaram, olha, nós não estamos agindo bem. Nós temos boas notícias e não devíamos ficar calados. E se nós esperarmos até amanhã para contar, os caras vão ficar bravos com a gente, eles vão castigar a gente, né? Então vamos agora mesmo, vamos lá no palácio, vamos contar tudo o que aconteceu. E eles foram. Aí eles saíram do acampamento dos sírios e foram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam no portão, nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos e jumentos estão lá, amarrados, as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram, os caras se mandaram e largaram tudo lá. Os guardas anunciaram a notícia e ela chegou até o palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que esses caras fizeram, o que eles planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida. Por isso eles saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida. E aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito. Então o que a gente pode fazer? Deixa eu ir lá com 5 homens e com os cavalos e nós vamos ver o que aconteceu de fato. Então eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrir o que havia acontecido, lá no acampamento dos sírios. Os homens foram até lá e viram que na estrada tinha roupa, tinha arma, tinha coisas que tinham sido largadas para trás. Eles foram deixando todos os seus pertences pelo meio do caminho. Então eles voltaram correndo e contaram para o rei. Falou, aconteceu isso mesmo, parece que está tudo abandonado lá, parece que está tudo largado. Só que a notícia corre rápido, né? É impressionante. O povo já ficou sabendo e eles já saíram correndo e já foram na direção do acampamento. E aconteceu exatamente como Eliseu tinha falado, conforme o Senhor tinha dito, né? 3,5 kg do melhor trigo e 7 kg de cevada foram vendidos por uma barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante, lembra aquele camarada pessoal lá que falou pro Eliseu, que ele tinha dito que Deus não ia fazer nada daquilo, que nem que abrisse as portas do céu aquilo ia acontecer? Pois aconteceu exatamente como Eliseu tinha dito, né? E ele estava no portão. E quando o povo sai naquela loucura para ir em direção ao acampamento, eles pisam em cima desse servo do rei e ele morre pisoteado. Ele fica lá, morto no portão da cidade, porque o rei tinha mandado ele guardar o portão. Então o povo sai correndo naquela selvageria e esse camarada morre pisoteado. Veja que quando há uma situação complicada, uma situação de cerco, de fome, as pessoas perdem totalmente a noção do que é certo. Eu acho que aquele versículo que Jesus fala que nós temos que amar uns aos outros faz mais sentido num momento como esse. Né? Porque é esse que vai ser o elo de ligação da igreja. Né? Nisso sabereis que são meus discípulos, se amares uns aos outros. Que a igreja nesse tempo de dificuldade saiba ter a maturidade, o discernimento, o bom senso e se apegar em Deus, saber falar de uma palavra amiga para as pessoas que não têm o que pensar, pessoas desesperadas, pessoas desamparadas, e que as pessoas sabem que tudo isso foi dito pelo Senhor Jesus, tudo isso faz parte, né? Faz parte dos acontecimentos que já estavam previstos. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente prossegue com mais uma aula. Amém. Muito obrigado.